Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje é quinta-feira, dia de live. E hoje a live é com Francilon. Porém, a gente entrou em um acordo e eu achei bastante interessante. O Francilon vai entrar conosco aqui de 15 em 15 dias, né? Enquanto eu estou começando a minha jornada, né, me expondo para as pessoas, o Francilon já está do meio para frente, né? Já está vários degraus na minha frente. E ele está desintoxicando de rede social. Por isso ele propôs que a gente fizesse a nossa live de 15 em 15 dias. Eu achei muito válido e até adiantei para ele que essa exposição minha também nas redes sociais e com internet também já tem dia marcado, né? Eu já fiz um acordo aqui com a minha família que é durante um ano eu vou ter essa exposição mais acentuada e depois de um ano eu vou também começar a me desintoxicar, né? Ontem a gente estava conversando com a Helenilda e ela tem um ritual anual, né, de desintoxicação que é na época da quaresma, né? Ela fica os 40 dias da quaresma sem mexer com redes sociais, né? Então cada um tem a sua receita, né, para poder desintoxicar um pouco, né, das redes sociais, dessa exposição, né, de ficar disponível, né, e disposto a consumir tudo isso que a internet traz, né? Tem muita coisa boa, né, acontecendo, tem muita coisa boa que a gente pode aproveitar com a internet, né? Mas a gente também tem que saber dosar, né? Tudo em excesso muitas vezes traz prejuízo, né? Mas como eu estou no início de jornada, essa exposição para mim é necessária, né? Eu estou numa jornada bem intensa esse ano, né? Eu estou entrando, né, para o mundo digital, então eu preciso e estou fazendo, né, esse intensivo, né? Estou aparecendo muito nas redes sociais, estou muito engajado em contribuir com outras pessoas que não são, né, do meu convívio social comum. Então, essa exposição é necessária, né? Então, eu queria que vocês entendessem, né, esse lado do Francilon, também analisasse essa exposição também às redes sociais, a essa tecnologia, a essas frequências, né, que muitas vezes pode trazer algum prejuízo também à saúde, tá? Então hoje a gente vai conversar um pouco um tema livre, né, e eu vou contar um pouco da minha jornada nesses últimos 3 meses. E não só por conta da pandemia, mas também por conta desse intensivão que eu estou fazendo, né? Eu estou praticamente 12 horas por dia estudando, né? Pegando conhecimento para ter mais condições, né, de levar um conteúdo de qualidade para as pessoas que estão me seguindo e as que vão me seguir, né? Elas virão me seguir por conta desse conteúdo, né? Que muitas vezes eu tentava impor, né, algo que eu não fazia, né? E de 3 meses para cá eu estou colocando apenas coisas que eu faço. Eu não mais estou dependendo da aprovação das outras pessoas. Eu estou fazendo aquilo que eu acho que é necessário, aquilo que eu acho que é válido, e com isso algumas pessoas, né, têm visto isso como benéfico e têm me acompanhado, né? Então essa jornada não é fácil, né? Eu sabia que não era fácil, sabia que precisava de muito empenho, de muita determinação, né? Eu estou praticamente acordando 4 horas da manhã, fazendo algumas atividades que muitas pessoas, né, estão me chamando de doido. E no princípio eu estou achando que eu sou doido mesmo. Mas eu acredito que o resultado vai vir, né, ao longo da jornada
e já vem dando alguns frutos, né? Já vem trazendo alguns frutos. Algumas pessoas já vêm me dando um feedback positivo em relação a isso, né? E isso me dá muita força, me dá muita coragem para continuar, né? E mesmo que esses feedbacks ainda não fossem positivos, né? Eu iria continuar fazendo porque eu acredito que precisa de um tempo de maturação, né, dessa exposição, desse conteúdo, dessas atividades que eu estou fazendo, para que as pessoas vejam verdadeiramente que está dando certo. Né? Anderson está aqui conosco, então vou ver o que ele está falando. Quando foi o primeiro estalo para iniciar? Então, Anderson, quando foi? Eu já venho tendo pequenos estalos há pelo menos 4 anos. Né? Há 4 anos eu me dedico parte do meu tempo a desenvolvimento humano, a leitura de alguns livros, né? A participação de alguns seminários, a aquisição de alguns cursos. E nos últimos 3 meses eu tenho percebido uma evolução, né, da minha parte pessoal de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de autorresponsabilidade muito grande por conta de uma coisa que eu não fazia, né, anteriormente. E qual que é essa coisa? Ação. Eu sempre, né, ao longo desses 4 anos, eu tenho estudado, eu tenho aprendido, eu tenho visto algumas coisas que dão certo, porém na hora de colocar em prática, isso me travava, né? Porque eu tinha muito forte em mim a necessidade de aprovação, né? Eu falava muito quais eram os meus sonhos, qual que era o meu desejo de mudança, e isso me levava a querer a aprovação das outras pessoas. Então, isso me travou muito. E de 3 meses para cá, eu tenho dissociado essas opiniões dos meus desejos. Primeiro, eu tenho diminuído essa exposição dos meus desejos, né? E segundo, eu tenho captado essa energia que vem das outras pessoas, eu tenho canalizado e tenho convertido, né, em coisas boas para mim. Eu tenho visto essas críticas, eu tenho visto essas falas de outras pessoas como coisa, eu tenho, igual eu falei, igual eu tenho captado essas informações, eu converto dentro de mim essa energia e canalizo para coisas boas, né? E isso tem dado muito resultado. Eu tenho sido uma pessoa muito mais livre por conta disso, né? As pessoas à minha volta têm percebido essa transformação. No início existem essas críticas, né? Acha que não vai ser duradoura, mas já são 3 meses, então eles já viram que não é fogo de palha, né? Outra pergunta, não sei se eu respondi, Anderson, se não, você faz outra aí pra gente complementar. Tem outra aqui que o Anderson fez, que é qual foi a faísca que te incendiou, né, que incendiou a pólvora. Então, né, da mesma forma que durante 4 anos eu venho buscando esse desenvolvimento, essa capacitação, essa evolução, então todas essas pessoas, eu seria injusto se eu não colocasse essas pessoas todas, né, desde os autores dos livros, as pessoas que eu participei de seminário, né, os cursos que eu estou fazendo, né, eu seria injusto se eu não honrasse essas pessoas, né? Porém, nos últimos 3 meses eu tenho feito uma mentoria e para muitas pessoas querem dar o crédito todo para esse último mentor, né? Mas eu acredito que foi tudo uma junção, né? Um degrauzinho em cima do outro. Eu já vim ouvindo muito sobre essas transformações que são geradas pelo autoconhecimento, pela autorresponsabilidade, mas não tinha colocado em prática, né? E de tanto ouvir, de tanto ler e de tanto frustrar, né? Me sentir frustrado, eu tomei uma decisão de que agora eu vou entrar em ação, custe o que custar, tá? Não entenda esse custe o que custar como passar por cima dos outros, né? Isso aí é um desafio meu, pessoal. Eu tenho esse alinhamento com a minha família, né? Então
não quer dizer que eu vou passar em cima das outras pessoas, mas eu vou fazer tudo que for necessário para colocar todas essas atividades em ação, né? E consequentemente, essas ações elas vão gerar alguns frutos bons, alguns frutos ruins, e aí ao longo da jornada eu vou ter que avaliar esses frutos. Os bons eu vou continuar, né, semeando, os ruins eu vou aprender com eles, né? Então isso agora está bem forte em mim, que a gente nunca perde, ou a gente ganha ou a gente aprende, né? Então quando eu tomei essa consciência de que nunca eu perco, né, eu parei de ficar travado, né? Porque antes eu tinha medo de errar, né? E por ter medo de errar, eu não entrava em ação. E agora que eu entendi que eu nunca erro, que eu nunca perco, né? Ou eu ganho ou eu aprendo, agora tudo virou teste. E uma dica importante que eu tenho feito, tem dado resultado, algumas pessoas que me seguem têm feito e também têm dado resultado, isso dá uma força, dá uma energia muito grande, que é o seguinte: comece bem pequenininho, né? Como se fosse realmente uma semente. Comece bem pequeno. Faça pequenas ações, que essas pequenas ações vão dar pequenos resultados e esses pequenos resultados vão dar mais força. E aí sim, você vai se desafiando um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, e ao longo da jornada isso vai te dando cada vez mais força, né? Não sei se eu te respondi novamente, então vamos para a próxima pergunta. Qual é a importância de informar as pessoas que convivem conosco? Cara, essa questão do alinhamento talvez seja o fundamental. Fundamental. Vou usar como metáfora aqui um avião, né? Um avião para decolar, ele gasta mais combustível, né? Para ele sair do chão e decolar, ele gasta mais combustível do que um voo de 1 hora. Então imagina a quantidade de combustível que esse avião gasta, né? Quanta força ele gasta para poder sair do chão, né? E depois que ele saiu do chão, se torna muito mais leve essa viagem. Então esse alinhamento com as pessoas, né? Informar as pessoas próximas qual que é o seu desafio, qual que é o seu desejo, qual que vai ser realmente a sua jornada, é muito importante por conta do seguinte: essas pessoas sabendo que você vai ficar um pouco afastado em algum determinado momento, isso dá mais tranquilidade. Tanto para mim, para poder estudar, para poder focar no que eu quero fazer, né? Tanto para eles, porque eles não vão se sentir rejeitados. Por que eles não vão se sentir rejeitados? Porque já foi alinhado. Em determinado momento eu vou estar estudando, não quero que me interrompa, porque isso é importante para nós, né? E outra coisa importante, isso não tem nada a ver com dinheiro, tá? Isso bem interessante deixar claro que isso não tem nada a ver com dinheiro, tá? Porque muitas vezes eu quis fazer as coisas para poder ganhar dinheiro, ficar rico e mudar de casa e mudar de carro e viajar, né? Então tinha muito isso. Então era aquela loucura e parecia que eu queria passar em cima das pessoas por conta disso, né? Agora com esse alinhamento ficou bem claro que o desenvolvimento que eu estou buscando, ele pode gerar e ele vai gerar recursos financeiros também, mas esse não é o único objetivo, tá? Ele vai ser consequência desse desenvolvimento, dessa evolução, tá? Então esse alinhamento é importante para isso. E outra, é importante para que as pessoas atualizem também o seu drive frente a você, né? As pessoas elas interage com você com o conhecimento que ela tem, né? Com a realidade que ela vê de você, né? E se você está propondo uma transformação e com isso algumas atividades que você não fazia anteriormente, essas pessoas precisam ser atualizadas. A partir de tal dia eu não aceito mais ser chamado
né, de preguiçoso, eu não aceito mais tirar o meu foco para poder fazer alguma coisa para você. Né? Então, esse alinhamento atualiza o drive e as pessoas não mais vão ficar, né, te tirando de foco para que façam coisas para elas. Algumas coisas até banais, né, que não tem valor nenhum e que te tira do seu foco. Né? E aí é uma coisa bem natural, tá? Não é uma imposição, mas é uma coisa bem firme. Foi uma decisão firme. Eu fiz o meu cronograma, apresentei para minha família e falei: eu preciso de um ano para que eu conquiste o que a gente nunca conquistou nos últimos 10. Né? Tem 10 anos que eu sou casado, então eu quero, dentro desse ano, conquistar, né, desde conhecimento e também ter um retorno financeiro, né, futuro maior do que eu tive nos últimos 10 anos. E pelo que eu estou fazendo, pelo o que eu estou produzindo, isso vai ser alcançado em menos de um ano. Tá? Outra pergunta. Informar novos hábitos. Informar ou formar novos hábitos? Talvez seja formar. Então, com esse alinhamento, com esse desejo, com esse sonho definido, e aí é definido mesmo, tá, pessoal? Não é definido de cabeça, não. É definido, anotado, né? Desenhado, tem imagem, tem tudo, né? Não é aquilo que você fala assim, eu queria isso, eu queria aquilo. Não, não é isso, né? Tá escrito, e aí tá escrito tanto aqui nessas folhas, né, impressas, alguns desejos, alguns sonhos. Tem também na minha porta ali alguns mantras, tá? Eu vou chamar de mantras. Alguns mantras que eu recito todo dia de manhã, todo dia à noite. Né? Para quê? Para que eu acostume o meu cérebro a essa nova jornada que eu me propus. Né? Então, são novos hábitos, não são fáceis de serem instalados, né? Porque o meu cérebro ele quer ficar na zona de conforto. Então, toda vez que eu quero fazer alguma coisa diferente, ele vem e me dá porrada. Mas para quê, Rafael? Sendo que você viveu aí 38 anos, né, na maciota, né, sem fazer nada, e por que agora você quer fazer? Né? Então tem essa briga interior minha comigo mesmo. Né? Então é uma luta diária, né? Acordar 4 horas da manhã todo dia não é fácil, né? Não é só de segunda a sexta, é de segunda a segunda, não é fácil. Na hora que o despertador toca, a vontade é ficar na cama, né? Porque ainda está escuro, e aí é uma luta diária. E eu levanto, né? Alguns dias eu já entro no chuveiro para poder jogar esse desânimo para longe, né? Faço um ritual matinal que me dá mais energia, me dá mais confiança, me dá mais energia, e aí eu começo o meu dia, né? Atividade física já era uma coisa que eu já estava bem habituado. O que eu fiz foi diminuir um pouco a intensidade, né? Por conta também dessa carga horária de estudo que eu me propus. Então, a minha atividade física, ela diminuiu um pouco, né? A alimentação, ela vem melhorando gradativamente, né? Alimentos mais saudáveis, alimentos funcionais, né? Que me dão essa manutenção de energia, né? Porque essa jornada que eu estou me propondo não é fácil, tá? E aí tem sempre um cara que eu sigo que ele fala o seguinte, ele fez uma pergunta para um amigo dele: qualquer um consegue fazer o que você faz? E aí ele respondeu que não é qualquer um que consegue fazer o que ele faz. Né? Ele falou: mas por que não é qualquer um que faz? Porque a pessoa precisa deixar de ser qualquer um. Né? E quando você deixa de ser qualquer um, você está disposto a entrar em ação. E quando você entra em ação, né, você já deixou aquele vitimismo, você já deixou aquela situação para trás. Então você deixou de ser qualquer um, então daí sim você consegue alcançar qualquer sonho, qualquer objetivo, porque você entendeu que o único responsável
para essa realização é você mesmo, né? Então, é bastante interessante essa questão de instalação de novos hábitos. Outra pergunta, quais aplicativos você utiliza para produzir conteúdo? Cara, pô, é uma boa pergunta. Em termos de aplicativo, né, eu uso um para poder fazer edição, né, no próprio celular, né, ele chama KineMaster, né, uso ele para poder fazer as edições, ele tem a versão gratuita, tem a versão paga, ele é fácil de utilizar, né, eu comprei um curso rápido para poder aprender a mexer nele, tem muita coisa que eu ainda não sei mexer, mas tem algumas coisas que dá para fazer que fica bem interessante. Que mais? Uso um para poder fazer edição de imagem, né? Que aí eu até uso os dois, né, em conjunto para poder fazer algumas postagens. Deixa eu tomar água aqui. Para fazer algumas postagens, que é o Canvas. Ele tem tanto a versão para celular quanto para computador. A versão de computador ele tem mais recursos, ele te dá uma gama de possibilidades bem maior do que no celular. Mas funciona muito bem no celular também. Tá? Então, praticamente esses dois que eu utilizo. Estou agora aprendendo a utilizar o gerenciador, né, do Facebook, usando um gerenciador para poder fazer programação de postagens, para que eu não fique todos os dias postando, né, e tendo que lembrar de postar alguma coisa. Então eu consigo fazer uma programação, né, e a cada dia, naquele horário que eu programei, ele entrar no ar. Agora uma pergunta da doutora Elisama. Pessoal, eu queria até lembrar vocês que amanhã, né, e todas as sextas-feiras, também às 8h02, eu faço uma live com a doutora Elisama. Tá? A doutora Elisama está fazendo um trabalho fantástico, tá, de pesquisa com um grupo independente. Tá? No momento eles estão mais focados na questão do Covid, né, porque é uma pandemia que está assolando o mundo inteiro. Então eles estão pesquisando a fundo, né, e trazendo conteúdo muito, muito bom, tá? De muita qualidade. Vale a pena seguir o perfil dela. Todos os dias ela traz alguma informação que é muito relevante, tá? Porque tem muita informação que é passada meio sem responsabilidade, né? E quando passada sem responsabilidade, traz muito conflito, né, para o entendimento das pessoas comuns. E ela pergunta o seguinte: como fazer quando as pessoas da família criticam muito? Doutora, é o seguinte, isso vai acontecer, eu diria que em 500% das situações, tá? Vai acontecer por quê? Primeiro porque eles gostam de você. É verdade. Eles gostam de você e por gostar de você, eles não querem que você se atreva a fazer alguma coisa diferente. Se até hoje você fez o que fez e está onde está, para as pessoas próximas está ótimo. Elas podem te criticar por estar parada, elas podem te criticar por qualquer coisa. Mas quando você se propõe a fazer algo a mais, né, eles vão te criticar, falando que não tem necessidade de fazer isso. Não tem necessidade de você se expor. Por que eles falam isso? Porque dependendo da exposição que for feita, você pode não alcançar aquele objetivo naquele prazo mais curto, né? E com isso se sentir um pouco frustrado, né? Então, para que você não se sinta frustrado no futuro próximo, as pessoas, né, da família, os amigos mais próximos, né, te criticam e querem que você não evolua, tá? Mas aí é uma dica. Eu fiquei mais de 30 anos escutando essas críticas, né, e aceitando essas críticas, né, delegando autoridade para essas pessoas
para conduzir a minha vida. E aí, depois que eu tomei essa decisão de tomar as rédeas, né, e da condução da minha vida, tem melhorado muito tanto a minha evolução quanto o relacionamento com essas pessoas. Elas começaram a perceber que realmente não é fogo de palha. Outra coisa que é muito importante, e isso tem me ajudado muito também, é você estar próximo de pessoas que estão no mesmo clima, né? Igual a senhora fazendo essa pergunta aqui, né? A senhora tem esse grupo de médicos que fazem pesquisas independentes, esse grupo te fortalece, esse grupo, né, te joga para cima, né, para que continue fazendo esse tipo de pesquisa, trazendo inovação, né, na área médica e trazendo qualidade de vida para as pessoas. Então, estar perto de pessoas que têm o mesmo desejo te dá muita força. E é isso que eu estou fazendo. Eu tenho um grupo, hoje na realidade são 3 grupos no WhatsApp, onde eu faço isso, né? Eu ajudo as pessoas e sou ajudadas pelas pessoas, né? Tem algumas que acham que não estão contribuindo no grupo, mas é engraçado, né? Uma palavra, né, um áudio, uma mensagem, né, uma foto que às vezes essa pessoa manda, muda o nosso dia, pelo menos o meu, né? Te dá uma força a mais. Porque tem dia que você tá meio cabisbaixo, né? Tem dia que você acha assim, putz, será que vale a pena mesmo continuar nisso? Né? Será que vale a pena tanto esforço? E aí tem um áudio, tem uma mensagem, tem uma foto que fala assim, não, é isso mesmo, né? Vão para frente porque é difícil, mas é necessário, né? Então, estar próximo de pessoas que vão te dar esse patrocínio emocional, moça, é muito bom mesmo, né? E a evolução, ela começa a ficar exponencial, né? Ela começa a dar saltos de evolução. Você começa a ter muito mais confiança. Cara, há 3 meses atrás, isso aqui para mim seria impossível, né? Ficar aqui já tem 27 minutos que nós estamos conversando aqui, né? Eu respondendo algumas perguntas, contando alguma coisa da minha realidade, né? E isso faz muito sentido para mim hoje, né? As pessoas hoje me olham com outros olhos, né? Elas me respeitam muito mais, não porque elas mudaram, mas porque eu mudei, eu transformei, eu não aceito mais algumas atitudes e as pessoas estão entendendo isso, tá? Então, essa questão de estar próximo de pessoas que têm o mesmo norte, né, ajuda e muito. Outra pergunta aqui. Mas precisa ser acordando muito cedo? Doutora, deixa eu te contar uma coisa. Quanto mais cedo eu acordo, mais tempo eu tenho para fazer as coisas que são única e exclusivamente do meu interesse. Né? Quando eu acordo, minha esposa está dormindo, meus filhos estão dormindo, né? Eu consigo fazer muita coisa, eu consigo ler, né, alguns livros que eu gosto de ler, né? Estou tendo um pouco mais de intimidade com este livro aqui, né? Cada um segundo a sua crença, mas eu não tinha muita intimidade com esse livro, né, que é a Bíblia. Estou tendo uma intimidade muito forte, estou lendo, estou decifrando algumas mensagens que ela traz, né, e realmente eu vejo que muitas coisas que eu leio em alguns livros foram tirados dela, né? Por exemplo, o princípio dos grupos, né? Esses grupos que eu acabei de falar, né? De pessoas que estão no mesmo interesse se unindo, né? Elas vão se ajudar. Tem uma passagem na Bíblia que fala, né? Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei, né? Então, já é um princípio que vem da Bíblia. Então, eu só consigo decifrar esse código tendo essa intimidade, né? Porque às vezes o livro não cita de onde que ele tirou, né? Então, é muito importante. E aí, esse resgate,
né, dessa identidade, tem me dado uma tranquilidade, uma certeza, essa é a palavra, uma certeza de que tudo vai dar certo. E aí tem outra passagem, que tem em outros livros, que também tem na Bíblia, que é tudo, vou falar como eu entendo, né? Como na minha interpretação. Tudo vai levar para o bem daqueles que amam a Deus e seguem os seus princípios. Então quer dizer, quem faz as coisas para o bem, né? Como está escrito na Bíblia, com certeza vai chegar onde deseja, né? Porque são escolhidos para serem prósperos, né? E viver a vida com abundância. Então, acordando mais cedo, eu tenho essa possibilidade. Outra pergunta, como faz para participar desses grupos? Então, tem um grupo que está disponível ainda para as pessoas entrarem, que tem um link na minha bio, né? Eu acho que o nome lá tá Grupo Saia do Caixão, né? E aí o nome é interessante justamente por isso. Sair do caixão. O que é sair do caixão? Tem muitas pessoas que vivem igual zumbi, né? Vivem de condições, né? Condições que o governo dá, condições que as pessoas próximas dão, condições que a escola, né, ensinou, condições que o trabalho impõe. Então vive de condições, vive igual um zumbi, né? Não tem as suas decisões levadas em conta, não tem as suas decisões realizadas, não tem os seus desejos realizados, né? Então estão praticamente mortas, vivas. Então sair do caixão é justamente resgatar essa identidade de que você é o único e exclusivo responsável pela sua, pelo seu, pela sua prosperidade, né? Então, se você quer alcançar alguma coisa, você é o único e exclusivo responsável por isso, tá? Outra pergunta. Eu acordei tanto tempo, 4 da manhã. E com certeza deu muitos frutos positivos, né? Talvez tenha até saudade dessa época, né? Se lembrou que acordou esse horário, acredito que tenha tido muitos benefícios em acordar mais cedo, né? Acordando mais cedo, você não tem reclamação de outras pessoas, não tem barulho, né, externo, não tem muito carro passando, não tem muita gente conversando, a energia, né, que paira, ela é muito melhor, né? Você consegue parar, escutar um grilo que está ali fora, você consegue ouvir, né, os passarinhos que começam o dia aí também bem cedo, né? Então a gente consegue perceber muito melhor, né, esse ambiente e desfrutar muito mais dessa paz, né, interior. Uma outra pergunta, mas também tem que dormir cedo, né? Tem que dormir cedo. Teria que dormir cedo, tem que dormir cedo, mas é igual eu tô falando, eu me propus a esse ano fazer o que for necessário, tá? É uma pergunta aqui do Anderson, um amigo querido. E, cara, tem que dormir, mas eu acredito o seguinte, e eu tenho feito, tem funcionado, que é foco. O que eu quero dizer com foco? Eu sei que pode ser prejudicial essa quantidade de sono menor. Porém, cara, eu tô tão firme nesse propósito, né, desse ano de sair do casulo e voar alto mesmo, né, que eu não estou me sentindo cansado comparado com a quantidade de horas que eu estou dormindo, né? Então, o que eu faço? Eu vou dormir mais ou menos 10h30, 11 horas, acordo 4 e depois do almoço eu tiro ali uma soneca de meia hora, 40 minutos, no máximo 1 hora.
né? Isso tem me dado energia para poder continuar aí essa jornada. E nos finais de semana, né, sábado e domingo, eu dou uma aliviada, né? Eu dou uma aliviada porque eu vou curtir mais a minha família, né? Vou fazer coisas mais lúdicas, né? Eu vou esparecer um pouco a mente fazendo atividades que não são as que eu estou fazendo, né, ao longo da semana, né? Então isso tem me dado um pouco de tranquilidade, tem me dado essa vitalidade que eu preciso para poder continuar nessa jornada. Outra pergunta. Estou gostando de ver as perguntas de vocês. Muito bom. Como vencer a procrastinação? Cara, até beber uma aguinha aqui que. Procrastinação. O que é procrastinação, cara? A procrastinação, para mim, tinha dois sentidos. E eu só consegui perceber esses sentidos depois que eu deixei de ser procrastinador, né? Parece até meio contraintuitivo. Mas para mim a realidade foi essa, né? Procrastinação, alguns falam que é deixar para depois o que poderia fazer agora, né? Faz sentido essa colocação, mas para mim procrastinação nada mais é que sabotagem, sabotagem, né? Você ouvir muito essa voz interior que fica te martelando para você ficar no lugar que você está, né? Às vezes você não está no trabalho que você gosta, você não está no relacionamento que você gosta e essa vozinha fica te falando para você continuar ali, porque ali está confortável, né? É aquele famoso tá ruim, mas tá bom, né? Então quando a gente entende que o tá ruim, mas tá bom, não tá bom, né? E aí a gente precisa ter essa atitude e mudar, né? E mudar, eu falo aqui, é transformar, né? Não é simplesmente mudar, é transformar, é ter uma atitude que depois de um tempo não dá para voltar mais atrás, né? Não dá para voltar mais atrás. Então você começa a resgatar. Eu falo resgatar porque a gente nasce, né? Muito não. A gente nasce autodidata, né? Ninguém entrou numa escola para poder aprender a andar. Ninguém entrou numa escola para poder aprender a falar, né? Ninguém entrou na escola para poder fazer um monte de coisa. Daí por que que depois que a gente cresce, fica adulto, fica esse monte de bobo aí, esse monte de zumbi, né? Sem fazer o que precisa ser feito, né? Ouvindo as pessoas de fora, né? Deixando que as pessoas de fora conduzam a sua vida, né? Acho que seria um crime, né? A palavra certa é um crime que a gente faz com a gente mesmo, né? De estar ouvindo pessoas de fora, né? Deixar com que essas pessoas de fora conduzam a nossa vida, né? Isso é um crime que a gente faz contra nós mesmos. Então, quando a gente resgata essa parte que a gente tinha, né, quando criança, de ser autodidata, de ser autoconfiante, né? Essa semana eu estava fazendo um curso, né, pela empresa que eu trabalho, e era justamente isso. Tem uma pesquisa, eu não vou saber falar o cientista agora, mas a pesquisa é a seguinte: é um pintor que ele virou. Ele é um pintor autodidata, não aprendeu em escola, né, a fazer pintura, e a pintura dele é feita durante uma apresentação musical, né? Durante uma música, ele desenha e pinta e tal, naquele prazo ali de 4, 5 minutos ele faz uma tela, né? E o interessante é que ele faz a tela de cabeça para baixo. E aí na hora que acabar a música, ele vira a tela e aí a imagem é revelada. E aí uma pesquisa foi feita com adultos inicialmente, né? Uma sala com 100 adultos, foi perguntado: quantos aqui sabem desenhar? Vocês imaginam que quantas pessoas dessas 100 falaram que sabiam desenhar? Vou dar aí uns 2 minutinhos enquanto eu bebo água para você responder. Quantas pessoas entre 100 adultos falaram que sabiam desenhar?
Quantas pessoas? Então, para não ficar muito longo, eu vou adiantar. De 100 pessoas adultas, que foi perguntada quantas sabiam desenhar, apenas 5 falaram que sabiam desenhar. Quando fizeram essa mesma pesquisa com jovens, né, de 12 a 16 anos, também com 100, perguntaram quantos sabiam desenhar. Né? Aí, dessa idade, entre 12 e 16 anos, 30 falaram que sabiam desenhar. E depois fizeram no Jardim da Infância, com criancinhas lá entre 1 ano e meio, 2 anos, até 3, 4 anos. E aí eu te pergunto, quantas dessas crianças falaram que sabiam desenhar? Quando fizeram com crianças no Jardim da Infância, imagina quantas falaram que sabiam desenhar. Foi até engraçado, né, a percepção do pesquisador, que antes mesmo dele falar, dele perguntar quantas pessoas, quantas crianças sabiam desenhar, elas todas já levantaram a mão. Eu sei desenhar, eu sei desenhar, eu sei desenhar. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente é criança, a gente não tem medo de nada. Né? E quando fala, né, nesse exemplo, desenhar, para uma criança de 2 a 3 anos, né, o que é desenhar para ela? É pegar um papel, uma caneta e riscar ali e tal. Então. E aí para um adulto, o que é desenhar? Aí vem aquelas crenças, né, aquela coisa toda imposta pela sociedade, pela família, por todo mundo aí, que a gente vai juntando. E aí quando a gente está adulto, desenhar para a gente é ser um exímio desenhista, né? Se for na hora que fala em desenhar, a pessoa pensa em desenhar um rosto perfeito, né? Enquanto as crianças, desenhar para ela é simplesmente fazer alguns riscos no papel, né? E entregar. Então a gente precisa resgatar essa identidade da infância. E aí vem, é até engraçado. E aí vem outra coisa que está nesse livro aqui. Depois que eu peguei ele para ler, e leio ele todo dia, pelo menos aí uns 20 minutos, tem lá também, né? Só entrará no reino dos céus quem for como uma criança. Né? Então é justamente isso, é a gente resgatar essa identidade, né? Essa inocência, né? de não levar em conta o que as outras pessoas falam. Né? Parece contraintuitivo, parece uma bobagem, né? Quando a gente para pensar, a gente fala assim, é verdade. Eu vivo muito as condições que as outras pessoas me impõem. Né? Eu preciso mudar, eu quero mudar, eu tenho que mudar. Se você quer mesmo, se você tem mesmo, se você precisa mesmo, elimina essas 3 palavras da sua vida. Eu tenho que mudar. Eu preciso mudar. Eu quero mudar. Você vem falando essas palavras há quanto tempo e nada acontece? Eu percebi que eu vinha falando muito essas palavras. Ah, eu preciso fazer alguma coisa. Ah, eu quero fazer alguma coisa. Ah, eu tenho que fazer alguma coisa. E nada acontecia. A partir do momento que eu mudei essas palavras para o vou, eu vou fazer. Eu vou realizar. Né? As coisas começaram a mudar. E aí é o que eu falo. Começa pequenininho. Eu vou começar a fazer, eu vou fazer uma atividade física. Comece 5 minutos. Ah, Rafael, mas eu não tenho tênis. Vai descalço, vai de chinelo. Ah, Rafael, eu não tenho uma roupa legal para poder fazer a caminhada. Vai do jeito que puder. Do jeito que você tiver, do jeito agora. Né? Acabou a live aqui, desce aí, vai fazer uma caminhada de 15 minutos. Do jeito que você tiver. Então, precisa, não vai resolver nada. Querer não vai resolver nada. Ter não vai resolver nada. Você tem que ir. Você tem que entrar em ação. E entrar em ação é com coisa pouca. Né? É 15 minutos de caminhada, é dar uma volta no quarteirão. Isso vai criando novos hábitos. Isso que vai tirar você de onde que você está hoje e vai te levar para onde você quiser daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. O grande lance também
É que a gente quer que as coisas aconteçam assim, ó, instantâneo. Ah, eu vou fazer uma caminhada, quer que a primeira caminhada, né, já tire todo aquele excesso de peso que durou anos para acumular. Impossível, não vai acontecer, tá? Se você está esperando essa mágica, ela não vai acontecer. Você pode continuar aí do jeitinho que você está, sentado, deitado, né? Comendo do jeito que está comendo, não vai adiantar, tá? Agora, se você acreditar que os 15 minutos de hoje vão ser necessários para que você alcance o seu objetivo daqui a um ano, aí sim, você vai acreditar que aqueles 15 minutos valeu a pena, que os 20 minutos no outro dia valeu a pena, que os 30 minutos do outro dia valeu a pena, e assim sucessivamente, né? Não se compare, e aí é outra chave. Não se compare com outra pessoa. Né? Às vezes você olha, né? Eu fiz muito isso. Hoje eu tenho 39 anos. Eu me comparava com outras pessoas de 39 anos. Cara, é decepção atrás de decepção. Né? Tem pessoas muito mais novas do que eu que têm muito mais, né, relevância do que eu tenho. Né? Então, não se compare com outras pessoas. Né? Porque todas as pessoas são diferentes, todas as pessoas são únicas. E aí você só pode comparar você com você mesmo. Né? Se você começa a fazer uma caminhada hoje, né, 15 minutos, meia hora, né, ou vai 1 quilômetro, 2 quilômetros, enfim, né, qualquer que seja, compare você a uma semana atrás, compare você a um mês atrás, né, não compare com outra pessoa. E aí, uma outra chave que é muito importante, comemore cada uma das suas pequenas vitórias. Se você conseguiu sair de casa hoje, né, levantar, jogar a preguiça de lado e andar 15 minutos, comemore. Foram os primeiros 15 minutos que vão mudar a sua vida. Né? Se você pegou um livro e conseguiu ler uma página, comemore. Vai ser a primeira página de muitos livros que você vai ler. Né? Eu acabei de ler semana passada esse livro, né? Os Manuscritos de Napoleão Hill. Ele tem 700 e lá vai borrachinha de páginas. Você acha que é o primeiro livro que eu leio? É o primeiro com essa quantidade de páginas? Não. Mas eu comecei com desse aqui, de 100 e poucas. Né? Uma leitura mais fácil. Esse também é muito bom. Tá? Então, não se compare com as pessoas que estão lá na frente, né? Mesmo que elas sejam íntimas de você. Né? Ah, mas foi uma pessoa que conviveu comigo e ela já está lá na frente, eu estou aqui atrás ainda. Não se compare, comece e vai. Não olhe para trás e sempre evoluindo. Deixa eu responder mais algumas perguntas que parece que chegaram aqui, algumas outras. A doutora falou que faz parte, né? Acordar cedo, dormir menos para alcançar voos maiores. Faz todo sentido. Antes perguntou a diferença de preço e valor. Para mim, Anderson, não é a minha opinião, tá? Aqui não tem nada certo, não tem nada errado. E para mim, preço é o que você paga, dinheiro, e valor é o que você recebe. Como assim? Como assim? Deixa eu dar um exemplo. Esse exemplo é muito interessante. Uma furadeira. Qual que é o preço de uma furadeira? Furadeira essas de pedreiro, de carpinteiro, essas furadeiras. Quanto vale uma furadeira? Qual o preço que paga-se em uma furadeira? Acredita aí que uma furadeira comum, 80, 90 reais, uma furadeira melhor, 300 reais. Beleza. Agora imagina uma pessoa que contrata um carpinteiro para colocar um quadro na parede. O que ele espera desse carpinteiro? Ele espera que esse carpinteiro
ele chegue, fure a parede, coloque lá um prego ou coloque um parafuso e fixe lá o quadro, tá? Agora imagina se esse cara fosse lá na loja comprar a furadeira, ter esse trabalho todo para poder colocar um quadro. Na realidade, ele não queria uma furadeira. O que ele queria? Ele queria a sensação de ver o quadro da família na parede, de relembrar, né, aquela imagem, né, daquele momento que ele esteve com a família. Então, para mim, preço é o que você paga em dinheiro e valor é o que você percebe, é sentimento, né? Valor é sentimento. Então, é muito difícil a gente fazer algumas analogias em relação a preço e valor, né? Algumas commodities, né, têm preço, né? Açúcar é açúcar em qualquer lugar, então por isso o preço é regulado, né? Agora, um curso, ele, ele talvez não tenha essa comparação com outra coisa, né? Às vezes você paga lá, eu já paguei 3 mil, 4 mil, 5 mil reais no curso, né? Já paguei R$ 2.500 para ter um final de semana de uma imersão, né? Então, para quem olha isso como preço, acha muito caro. Porém, a vivência que a gente tem naqueles 3 dias, né? O que você aprende, o que você leva desses cursos, isso não tem preço. E aí, quase 100% das pessoas que acreditam que o que vão receber nesses cursos, nessas imersões, vale muito mais do que eles estão pagando, que pesquisas simples. Ah, quanto que valeria esse curso? Depois do curso, o cara fala assim, ah, bicho, eu pagaria 50 mil para estar aqui. Né? E realmente é isso. Né? Realmente é isso. Se a pessoa está disposta a entrar no jogo e a fazer as tarefas como tem que ser feita, o valor percebido por ela é infinitamente maior do que o valor, né, do que o preço pago. Não sei se eu respondi, não sei se foi válido, mas essa é a minha opinião, tá? Vamos ver aqui o que o Marcão falou. Muitas pessoas têm medo da mudança. Preferem ficar no comodismo por medo. Verdade, Marcão, é isso mesmo. Né? Muitas pessoas têm esse medo inicial e esse medo é patrocinado pelas pessoas mais próximas. E aí algumas pessoas falam, mas Rafael, mas é minha mãe que está falando isso, mas é minha esposa que está falando isso, mas é meus pais que estão falando isso, são meus amigos que estão falando isso. Por que eu vou contrariar essas pessoas? Cara, tem uma coisa que é o seguinte, o brasileiro, por exemplo, perdoa tudo. É tudo, tudo mesmo. Né? Perdoa assassino, perdoa, né, pedófilo, perdoa tudo. Né? Só não perdoa a prosperidade da pessoa próxima. Todo mundo quer te ver bem. Você pode ter certeza. Se você perguntar para as pessoas próximas, vocês querem me ver próspero? As pessoas vão falar assim, sim. Só que tem um detalhe. Desde que seja menos do que elas. Quando você sai da média e faz alguma coisa a mais, as pessoas próximas vão querer te trazer de volta para a média. Né? Por isso que algumas pessoas ainda estão na mesmice, estão dentro do caixão. Né? Por isso, porque ainda levam em consideração o que as pessoas falam. Né? E aí é um grande erro, como eu falei, é um crime que a gente comete contra a gente mesmo. Anderson perguntou aqui mais uma vez, como lidar com a energia corporal, como manter motivação. Então, não sei se eu respondi antes, né? Não sei se foi entendido, mas quando eu sei onde eu estou e para onde eu quero ir, e já me sentir merecedor de estar nesse outro patamar, eu acabo tendo mais confiança, absorvendo essa energia da confiança, da autoconfiança. Né? E com isso eu consigo canalizar as minhas atividades para que a minha energia ela consiga fluir durante o dia rumo a um objetivo maior. Né? Pequenas diárias vão me levar a um objetivo maior. Né? Então, e aí, igual eu falei, ter esse tempinho no meio do dia, né, para dar uma cochilada, para dar uma revitalizada, tem funcionado muito comigo.
tem funcionado muito comigo. Eu acordo realmente, eu não vou falar zero, né, mas bem disposto para continuar o dia, né? Agora mesmo vai dar 9 horas já, né? 9 horas? Isso. 3 para as 9. Então, quem diria, né, que eu acordei às 4 da manhã, né? Dei uma cochilada depois do almoço e vou até 10h30, porque depois aqui da live eu tenho uma reunião de estudos com o grupo, né, que eu acabei de falar com vocês. Outra coisa, a Cícera Nunes, a partir de hoje, acordando o sol, 4h40. Que massa! Produtivo, que massa. Dia produtivo e caminhada na praia. Putz, na praia aí sim, hein? Que massa. Então, são essas coisas, né, que a gente tem todos os dias. Essa recepção, né? São esses depoimentos que fazem com que a gente continue, né? E se você começou e tem essa preguiça inicial, continue fazendo, porque outras pessoas vão ser inspiradas, né, por essa ação que você faz. Né? Outras pessoas vão querer sentir o que você sente, né? Ter essa vitalidade ao longo do dia, né? O nosso ânimo, ele muda muito e as pessoas à nossa volta vão perceber, né? Então continue, né? Parabéns e praia, nossa senhora, que maravilha. Ai, como está aberto ao aprendizado. Cara, é o que eu falei, aquele resgate da identidade da infância, né? A criança ela está disposta a fazer quantas vezes forem necessário. E aí se a gente começar a reparar essa evolução das crianças, a gente começa a perceber que elas cometem muitos erros. E se a gente observar, são erros diferentes, né? Mesmo que seja para alcançar o mesmo objetivo, os erros delas são diferentes. Se vocês não têm a vivência com crianças, né, que estão aprendendo a andar, que estão aprendendo a falar, observem para vocês verem que cada erro que elas cometem são erros diferentes. Então a gente tem que, como adultos que somos, temos que, um exemplo que um amigo deu aí, é esvaziar o copo. Esvaziar o copo. Né? A gente acha que a gente sabe muito, né? E quando a gente acha que sabe muito, a gente aprende nada. Né? Porque a gente acha, não vou fazer isso não, porque isso aí eu já sei. Né? A gente ouve alguma coisa e a gente fala, mas vai falar disso, mas isso aí eu já sei. E não presta atenção. E aí é um detalhe. Quanto mais contato a gente tem com alguma coisa, mais a gente aprende. Né? E quanto mais a gente aprende, mais a gente consegue ter uma visão holística. Né? A gente consegue perceber mais a nossa volta. Né? E com isso, tomar decisões melhores. Entrar em ação, ter atitudes diferentes que vão levar a gente pro nosso objetivo. E aí a Cícera completa aqui, e o banho gelado, né? Então, o primeiro parece que vai arrancar a pele, né? Parece que vai congelar até os fios de cabelo. O segundo também é frio, parece que vai congelar tudo. O terceiro já começa a não ser tão ruim mais. O quarto em diante, não sei vocês, se você já tem esse costume, mas hoje eu não sinto mais essa diferença, né, na hora de entrar. Lógico que eu vou sentir aquele baque, né, quando eu entro, mas a permanência debaixo da água, ela é bem natural. Cara, passou muito rápido. Pessoal, já está acabando. Essa live vai ficar gravada no IGTV. E vou fazer mais lives sozinho. O que vocês acham? Foi bacana? Então, vai ficar no IGTV. Muito obrigado pela participação, pelas perguntas, pela experiência. E um beijo no coração de vocês. Até mais. Tchau, tchau.